Vou falar um pouquinho agora de gametogênese e embriogênese em gimnospermas. Gametogênese é a formação do gameta. Eu vou dar ênfase à megagametogênese, tá? Por uma questão de tempo, né? Que é a formação do gameta feminino. E depois da fecundação, a formação do embrião. Então a gente vai falar um pouquinho de alguns aspectos só para vocês conhecerem um pouquinho. Então, eu diria que em conjunto, né, está relacionado com a reprodução sexual, né, inicialmente a formação dos gametas, depois a formação dos embriões, e em conjunto a gente podia dizer que esse é o processo de formação das sementes como um todo. Inicialmente, né, falando de Ginkgo, então voltando atrás lá no que a gente viu de Ginkgo, né, eu mostrei para vocês a brotação masculina com o microsporófilo, a brotação feminina com o óvulo, né? Aqui a gente não costuma falar em megasporófilo, mas é isso, né? E essa estrutura, né, que é basicamente uma haste com dois óvulos e em determinado momento tem uma gotinha chamada gota de polinização, né? Ou gota do pólen. Então o pólen vai cair nessa gota e essa gota é absorvida nessa pontinha, que é um tubinho, na verdade, que é a micrópila. Ela vai ser absorvida, o pólen vai ser absorvido e vai germinar. A gente fala em germinação do pólen. Ele germina lá dentro e forma o gametófito masculino mais ou menos ao mesmo tempo que o gametófito feminino está se desenvolvendo dentro do óvulo. Então os dois gametófitos se desenvolvem dentro do corpo da mãe. E aqui a semente, essa foto também eu já mostrei antes, é a semente nua. Isso aqui é que dá bem a noção para a gente da gimnosperma. Várias gimnospermas têm estruturas associadas aqui. Eu já comentei com vocês antes. Né? Mas não são chamadas de frutos. E aqui vocês podem ver um detalhe da folha de ginkgo. Bom, essas imagens, então, a gente já tinha falado de microscopia eletrônica de varredura. Esse aqui é um trabalho feito, tá aqui, ó, feito com microscopia eletrônica de varredura de ginkgo, e mostra esse desenvolvimento do óvulo. Então, vocês podem ver aqui, inclusive, dá para perceber as células, né? A gente está vendo a epiderme dos óvulos, os dois óvulos no fim daquele raminho. E o que acontece nesses óvulos é que começa a ter o desenvolvimento de uma região central nos óvulos, que é a nucela. Aqui embaixo a gente vê um corte longitudinal, o que mostra isso. Os dois óvulos e esse pedúnculo. E aqui, ó, né, essa região da nucela, então o que acontece é o desenvolvimento dessa estrutura parecendo um domo. Vejam aqui essas células típicas de revestimento, né, epiderme. E ao lado também cresce um tecido, que é um tecido que vai cobrir a nucela. Então tem esse tecido nutritivo central, que vai dar origem, é aqui que o gametófito vai se desenvolver, e esse integumento é o que vai desenvolver as paredes da semente, né? A casca da semente, por assim dizer. Certo? Então, no começo do desenvolvimento aparece assim. Um pouquinho lá para frente, vocês vejam que continua o desenvolvimento do integumento e fica um buraquinho. Esse buraquinho é a micrópila. Mais um pouquinho de desenvolvimento e daí a gente tem o formato característico do óvulo de ginkgo. O óvulo já formado. Né? Olhando aqui os cortes, então é o que a gente já viu antes, né? A micrópila fica quase fechada, uma aberturinha pequena. Aqui embaixo tem uma câmara, né? Esse canal da micrópila leva a uma câmara, que é um espaço essencialmente de ar, que fica
nesse interior, para onde o pólen vai ser absorvido, né? Onde ele vai germinar. Quando houver antes da polinização, na verdade, né? Primeiro o pólen é absorvido, vai desenvolver o gametófito e depois vai ocorrer a fecundação. Né? Bom, então, no processo de fecundação, olha que interessante, né? O pólen ele entra pela micrópila, com o tempo essa micrópila fecha, tá? Não vai, depois que recebeu o pólen, fica bem fechadinho, aí o pólen germina. A gente vê uma série de raízes e vai se desenvolver aqui, ó, nessa região nutritiva que é a nucela. Tá? Vejam o que aconteceu com a nucela aqui. Ó. Nesse caso, ele já está mostrando o gametófito feminino desenvolvido. A gente vai ver como é que é isso mais tarde. O gametófito cresceu e ocupou quase todo o interior da semente. A nucela ficou exprimida, virou um pouquinho aqui. Antes, a nucela preenchia todo esse espaço. Mas quando o gametófito, o megagametófito se desenvolveu, ele ocupou esse espaço. E logo em cima, perto da micrópila, a gente vai ter dois arquegônios. Se vocês lembrarem lá de briófita, o arquegônio é uma estruturinha que contém o óvulo. Então lá dentro, ou melhor, vai conter a oosfera. Tá? O gameta feminino. É aqui dentro que vai estar o gameta feminino. No arquegônio. Então, aqui a gente viu o gametófito masculino, muito pequenininho. Né? Esse gametófito masculino eventualmente libera os espermatozoides dentro dessa câmara chamada câmara arquegonial. Aí os espermatozoides, né, vão nadar até o arquegônio e vão fazer a fecundação. Normalmente, apenas uma dessas oosferas é fecundada, a outra é infértil. Bem, então, olha só. Inicialmente, né, em termos de desenvolvimento óvulo, essa figura do livro Plantas Sistemáticas, do Simpson, por isso que em inglês, mas é assim. O óvulo, tá? No estágio bem inicial do desenvolvimento. Então, aqui dentro é a nucela, e no meio da nucela tem a célula mãe do megásporo, que é uma célula maiorzinha, que fica aqui. Tá? E já ocorre a formação da gotinha de polinização, tem um espacinho aqui debaixo da micrópila, né? Os grãos de pólen atingem essa região e são absorvidos. Tá? Então o grão de pólen entra e fica nesse espaço, a câmara de polinização. Por sua vez, o megasporócito, né, a célula-mãe do megásporo, ou megasporócito, que é uma estrutura, né, do esporófito, né, ainda é 2N, vai entrar em meiose, e com isso vai produzir uma célula, megásporo. Mas meiose não produz 4? Sim, mas as outras degeneram. Então produz o megásporo funcional. Esse megásporo daí entra em divisão. Aí esses processos variam um pouco de espécie para espécie, mas isso aqui é mais ou menos comum para todas as gimnospermas e muito parecido com o que a gente vai ver nas angiospermas depois. Mas começa a ter uma série de divisões celulares. Reparem que a nucela, que aqui está representada com esse verde clarinho, né, ela é digerida ou diminuída, né, porque ela nutre esse desenvolvimento inicial do megagametófito. Aqui ainda é o megagametófito. Então, isso aqui é aquela segunda fase da vida da planta. A planta grande, o esporófito, e agora o gametófito.
né? Gametófito feminino formando os dois arquegônios. E logo em cima do arquegônio, né, por baixo da nucela, tem um espaço. Quando o grão de pólen germina, ele forma o gametófito masculino e forma um tubo polínico, né? Desenvolve um tubo polínico que atravessa essa região e chega até o arquegônio. Esse processo aqui, vocês viram, é um processo geral para as gimnospermas. Isso aqui é um pouquinho diferente do que a gente viu em Zika, né? Em que lá em Zika o pólen tinha se apoiado, tinha crescido em cima da nucela e depois os espermatozoides nadam até o arquegônio. Tá? Então aqui tem alguma variação dependendo da gimnosperma. Isso aqui é geral, né, nos Simpsons é geral para gimnospermas. Processo de megagametogênese. Então, isso que nós estamos falando é megagametogênese, a formação do gameta feminino. Gameta feminino agora, ele está aqui dentro, é essa bolinha representada aqui dentro do arquegônio. O arquegônio é a câmara receptiva feminina, onde efetivamente vai ocorrer a formação do zigoto. Aqui algumas imagens em pinos também, né? Os integumentos, a nucela, a célula-mãe do megásporo, megasporócito, a célula-mãe do esporo feminino. E aqui a gente vê o grão de pólen, que foi absorvido junto com a gota d'água. Agora, o gametófito feminino está se desenvolvendo, está crescendo. A forma de crescimento aqui é variada, né? Vocês estão vendo um espaço aberto aqui no meio. Não vou entrar em muito detalhe aqui, ou se vocês quiserem mais detalhes, vocês têm que dar uma procurada. Mas nesse caso tem a formação do tecido primeiro por fora e depois preenche. Aí no final aqui o gametófito feminino com os dois arquegônios, ainda tem um pedaço de nucela em cima e a câmara polínica ou arquegonial aqui mais para cima, né? Então aqui vai ter a formação dos tubos polínicos. Né? Então, como vocês veem aqui, uma célula ovo e do lado dela uma célula estéril, né? Os dois arquegônios, um deles é estéril e o outro é fértil. Né? E quando ocorrer, então, que esse tubo polínico, né, que se desenvolve aqui na nucela, atinge a oosfera, vai formar o zigoto, que vai entrar em divisão celular, e isso vai crescer aqui dentro, né? Formando então o embrião. Aqui no embrião está literalmente de ponta cabeça, né? Mas o que a gente tem, assim, é o jeito que ele é produzido também, né? É a ponta da raiz aqui, né? A extremidade da raiz, o caule, né? Então a gente tem aqui o que a gente chama de hipocótilo raiz. E essas estruturas que vocês estão vendo aqui em cima são os cotilédones, que são folhas embrionárias. Tá? Então, mesma coisa, né? Agora está sendo meio repetitivo, né? Com a fertilização, o que acontece é que um desses arquegônios, né? Um desses óvulos vai ser fecundado, né? Então aqueles espermatozoides vão descer pelo tubo polínico, vão fecundar, e depois disso vai ocorrer, o zigoto vai entrar em uma série de divisões e produzir o embrião, né? Radícula, hipocótilo, epicótilo, cotilédones, como eu falei antes. Tá? E no final você vai ter, assim, olhando a semente, vai ter o embrião
quando estiver totalmente desenvolvido agora, o gametófito feminino, que permanece, e o integumento, né, a casca da semente. Esse aqui é um corte longitudinal, né, que a gente pode ver, então, o megagametófito e o embrião aqui dentro, né? Epicótilo, hipocótilo raiz e os cotilédones grandões aqui, ó. Tá? E aqui também, aqui é ginkgo biloba, né, mas é semelhante a outras gimnospermas. Mesma coisa, os cotilédones, o eixo hipocótilo raiz, e aqui a gente não consegue ver o epicótilo, né? E aqui o gametófito feminino. Vou falar agora um pouquinho sobre a anatomia de gimnospermas. Começando a falar um pouquinho sobre raiz, né? Raiz, eu costumo dizer que raiz é tudo igual. Depois das pteridófitas, raiz é tudo igual. E o processo de crescimento da raiz é mais ou menos o mesmo. Basicamente, uma exceção para o padrão de crescimento de raiz é isso que vocês estão vendo aí na frente, que é esse tipo de raiz com ramificação dicotômica. Normalmente a raiz não cresce de forma dicotômica. Tá? A raiz em geral, a maioria das plantas, a grande maioria das plantas, desde as pteridófitas até as angiospermas mais desenvolvidas, a raiz desenvolve apenas uma raiz. Tá? Então essa região inicial aqui tem apenas, não tem brotação, não ocorre esse tipo de divisão. Isso aqui ocorreu porque o meristema apical da raiz, em algum momento, se dividiu em dois. Tá? Normalmente, nas raízes, o que acontece é que vem crescendo apenas uma raiz, e lá em cima, na parte da raiz que já está madura, surge uma brotação, surge uma gema lateral que se desenvolve e forma uma raiz lateral, apenas na região madura. Então, esse tipo de crescimento de raiz aqui é uma exceção. E aqui a gente pode ver, né, um corte longitudinal mostrando a raiz. Então, tem aqui o meristema apical da raiz. Tá? Aqui vocês olhem as células pequenas dessa região meristemática, onde ocorre a divisão celular. Depois, mais para cima, a região de alongamento. E aqui no centro, a região vascular, né? Onde a gente vai encontrar o protostelo. Então, esse tipo também de formação aqui é estranho. Essas células grandes, com algum espaço entre elas, né, são as células de parênquima. E essa região aqui é chamada de córtex. Aqui também é cicas, né? Então, o que a gente vê aqui, ó, é epiderme, bastante parênquima, e aqui nessa região central, que seria o cilindro vascular, vocês veem essa regiãozinha aqui, ó, são duas regiões. Essas células mais escuras aqui são de xilema. A gente detecta isso pela coloração. Aqui é chamado de protoxilema de arca, né? Esse aqui é bem próximo da ponta da raiz, porque ele tem duas pontas, né? Daí o nome de arca. A gente vai falar disso mais tarde, quando a gente falar de angiospermas e crescimento secundário. Hoje a gente só vai dar uma introdução em crescimento secundário, mas eventualmente em angiospermas a gente vai falar mais sobre os tipos, os padrões de crescimento, tá? Mas, assim, o que dá para a gente perceber bem claramente é que existe uma diferença entre essa região do córtex, essa região central com células menores, e ainda essas células, que no caso estão coradas com uma cor diferente. Isso aqui é simplesmente uma ampliação disso aqui, né? Então a gente vê isso nitidamente.
Tá? Reparem também como as células de xilema aqui têm paredes mais grossas. Okay? Outra coisa que a gente observa nas gimnospermas é que sempre essas células são pequenas. Tá? Apenas em gnéton que a gente vai ver células de xilema maiores. Em pinos, né? Essa aqui é uma plantinha de pinos, bem novinha, né? Mostrando o sistema radicular. Então vejam aqui o que eu falei antes, né? Se a gente acompanhar essa raiz aqui, ó, estão vendo? Está acompanhando. Isso aqui é uma brotação lateral. Eu estou seguindo com a raiz. Essa aqui é a raiz principal. Tá? Aí nessa raiz principal, vocês vejam, sei lá, que 1 centímetro, 1,5 centímetros da ponta começou a ter desenvolvimento de raiz lateral. Essas raízes laterais, elas só se desenvolvem depois que as células pararam de crescer. Esse é o padrão de formação de raízes. Tá? Então, aqui vocês estão vendo uma raiz lateral, aqui outra, aqui outra, aqui outra, e assim por diante, tá? Várias. Isso é diferente do que eu mostrei antes, aquele padrão de cicas com raiz coraloide dicotômica. No ápice da raiz, vocês vão encontrar algo muito semelhante do que a gente encontra lá no ápice da parte aérea, que é um conjunto de células pequenas em divisão celular ativa. O que acontece na ponta da raiz é que ela é protegida por uma camada de células, uma região chamada coifa, que é para lubrificar e proteger o meristema apical da raiz do atrito com o solo. Então ocorre a divisão celular, né? Então vejam que as células são pequenininhas aqui, né? Porque chega a um determinado tamanho e já se divide. Então, intensa divisão celular, a célula não chega nem a se alongar ao máximo. E depois de algum tempo, né? Então, depois de um dia, 2 dias, né? A gente pode marcar os dias subindo a raiz. Isso está acontecendo agora e vai envelhecendo. Aqui na região de alongamento, né? Alguns dias depois, vocês vejam já que as células estão muito maiores. Tá? Isso é característico do processo de crescimento normal da planta. Então, quando essas células acabam de se alongar, elas não se dividem mais. Não ocorre mais divisão celular. Tá? Nunca na planta. Apenas umas poucas regiões permanecem com capacidade de divisão celular. Tá? Que a gente chama de meristemas secundários. Os tecidos produzidos pelo meristema apical, a gente chama de tecidos primários. Então, isso que a gente está vendo tudo aqui são tecidos primários. Depois que isso amadurecer, se por acaso alguma dessas células entrar em divisão celular para produzir um outro tecido, esse aí vai ser um tecido secundário. Aqui também, né, um ápice, próximo do ápice de pinos. Né? Então, vocês estão vendo aqui essa região central, né, com bastante células de xilema aqui. Né? O córtex. E depois do córtex, já está começando a haver uma formação de casca. Então já tem algum tempo depois do ápice. Né? Pinos também. Isso aqui é um corte transversal, esse aqui é um corte longitudinal. E pela coloração a gente vê o tecido característico do parênquima, esse verdinho, e essa região aqui no centro característico de xilema, o tom mais avermelhado. E aqui, do lado de fora, essas colorações são devidas aos pigmentos internos da própria planta. Falando um pouquinho de anatomia da folha, né?
existe também um certo padrão, né? A gente estava falando de raiz e pulou para folha antes de caule, porque junto com caule eu quero falar de crescimento secundário um pouquinho, né? No caso da folha, de forma geral, olha só, lá no caule, o xilema sobe pelo lado de dentro da planta e o floema logo para fora do xilema, ok? Xilema por dentro e floema por fora. Então, na hora que sai na folha e eu olhar para a folha, fizer um corte nela, eu vou ver xilema por cima e floema por baixo. Tá? Isso aqui é uma ampliação disso aqui. Então, a gente pode olhar esse cilindro vascular, a nervura central dessa folha. Né? A gente vê aqui parênquima fotossintetizante nessa região aqui, e aqui também. Né? E aqui no limbo, na lâmina da folha, a gente também vê parênquima fotossintetizante. Algumas células corando para lignina. Bom, e nessa região vascular, vocês percebam que existe todo um anel envolvendo essa região vascular. Isso aqui é um revestimento do feixe vascular chamado endoderme. Endoderme é muito comum e muito importante nas raízes, mas em várias plantas acontece também na parte aérea. Em outras não acontece ou não é importante. Essas células têm um revestimento impermeável, o que ajuda a controlar o fluxo de água nessas regiões. Tá? Isso aí, a fisiologia, eu não vou explicar muito para vocês como é que funciona. Bom, mas eu queria que vocês olhassem para o jeitão das células. O xilema, com essas paredes bem grandes, né? Bem grossas, colorido para lignina aqui, algumas células menores de xilema também, né? Às vezes a gente pode encontrar fibras aqui, né? Mas não é tão fácil de identificar agora olhando para elas. E essas células pequenininhas aqui com tamanhos diferentes, repare que tem umas menores, umas maiores, isso aqui é floema. É bem característico de floema esses tamanhos diferentes, tá? Por causa da forma como o floema é construído. Eu também vou falar para vocês quando a gente falar de angiospermas. E aqui fora, então, é o córtex, aqui na nervura. Isso aqui é uma região estrutural. Então, eu tenho essas células de parênquima bem grandes. Aqui é a mesma coisa, tá? Repetitivo. Eu estou falando de podocarpos, mas é a mesma coisa, né? Epiderme, aquela camada de revestimento. Muitas plantas apresentam uma hipoderme, né? Eu não falei ali, mas existe aqui também uma hipoderme. Parênquima fotossintetizante, aqui na imagem, é claro, não dá para a gente ver coloração, mas aqui a gente vê uma nervura, né? Xilema e floema. E tem uma outra coisa também que é muito característico de essencialmente todas as gimnospermas, que são os canais resiníferos, dutos de resina. Tá? Essas resinas são substâncias poliméricas, né? Produzidas no metabolismo secundário que atuam na defesa, principalmente quanto ao ataque de brocas. Então, elas são expelidas quando ocorre algum ataque de broca e grudam todo o animal. Bem, falando agora do caule, né? Inicialmente, para falar do caule, eu preciso falar da região que origina a formação do caule, que é o meristema apical do caule. Então, se eu pegar lá na pontinha do caule, fizer um corte longitudinal, apenas com algumas células, o caule todo é produzido a partir de um pequeno conjunto de células aqui. Ele não começa esse tipo de crescimento
não começa a ocorrer apenas nas espermatófitas. Ele já ocorre nas briófitas e também nas pteridófitas. Apenas é mais difícil a gente encontrar material para explicar isso direito. Muda um pouquinho em termos do padrão de crescimento dessas células. Tá? Mas o que a gente tem aqui são essas células em intensa divisão celular, e conforme elas vão se dividindo, elas produzem as unidades do caule. O que é uma unidade do caule? O caule das plantas é produzido de forma repetitiva. Então, isso é uma unidade do caule, que a gente costuma chamar de fitômero. Cada unidade do caule tem primórdios foliares, gemas, né, onde ocorre brotação e tal. Enfim, depende muito do tipo de planta. Aqui, ó, a gente está vendo o meristema apical do caule produzindo folhas. Essa aqui um pouquinho mais velha e essa aqui bem novinha. Então só tem literalmente meia dúzia de células. Tá? O crescimento do meristema apical do caule, quando ele multiplica, inicialmente com essas células bem pequenininhas, e aqui ainda não dá para ver porque a gente está vendo só realmente a pontinha, eu não achei foto que mostre mais aqui para baixo. Aqui está tendo intensa divisão celular e logo para baixo começa a ter o alongamento. Então essas células vão ficando mais alongadas. O verdadeiro crescimento da planta ocorre logo aqui para baixo. Com divisão e depois alongamento e a divisão para. Esse padrão de crescimento, produz o crescimento em comprimento da planta. Tá? Crescimento da planta em comprimento. Como assim? Ora, a gente podia falar que é o crescimento em altura da planta. Mas isso aí não é exatamente certo, né? Seria o crescimento da planta em relação ao maior eixo, né? O caule fica mais comprido, a raiz fica mais comprida. Se for um caule prostrado, também fica mais comprido, tá? Só que esse tipo de crescimento não faz crescimento em espessura. Então ele é característico de plantas que a gente chama de herbáceas, principalmente no caso das dicotiledôneas, ou no caso das angiospermas. Desculpa. Então, o crescimento primário faz esse crescimento em comprimento, e quando essas células já estiverem maduras, começa a haver um outro padrão de divisão celular que produz o crescimento secundário. Então vão ser ativados meristemas laterais. Esses meristemas laterais, então, essencialmente tem dois meristemas aqui. O câmbio vascular e o felogênio. O câmbio vascular fica entre o floema e o xilema. Produz floema para fora, xilema para dentro. Então isso promove um crescimento em espessura. Ao produzir esse crescimento em espessura, os tecidos que estão lá fora, para fora do floema, que não crescem mais, lembra que as células adultas não crescem mais, não tem mais divisão? Normalmente esses tecidos são rasgados, são destruídos nesse processo. E aí se forma também um outro meristema chamado felogênio, que é o meristema da casca. Esse felogênio agora vai produzir várias camadas de casca dura, corticosa, tá? Que vai proteger então a região vascular, porque essencialmente ali dentro a gente vai ter xilema, floema, algum parênquima associado, e por fora a casca. Aqui um exemplo disso, né? Olha só, isso aqui é pinus, tá bem perto do ápice. Então, ó, essa região central, isso é caule, tá?
A gente estava falando antes. É um ramo, né? Caule. Na região interna, o que vocês estão vendo aqui é parênquima. Tá? E essa regiãozinha estreitinha aqui é xilema. Aqui não dá para a gente perceber as células direito, por causa do nível de resolução e da ampliação. Né? Mas vocês veem que já tem algum crescimento, né? Ou seja, não dá para a gente individualizar os feixes vasculares aqui em volta da medula. Mas tudo isso começou com uma série de feixes vasculares em volta da medula, que eles já estão juntos, né? Já estão mais ou menos fechados. E pelo lado de fora desse xilema, a gente vai encontrar o floema. Essa região mais roxinha aqui, ó, a gente chama de protoxilema. É o xilema primário, aquele que foi produzido a partir do meristema apical. E essa região azulzinha, aqui, é o xilema secundário. E aqui para fora a gente vai ter também, primeiro, o xilema secundário e depois o xilema primário. Esses espaços aqui, essas aberturas, são os dutos resiníferos. Repare que tem uma série de canais em volta, dentro do córtex, para conduzir resina. Isso aqui são primórdios de folhas. Quando foi feito o corte, ficou os pedacinhos que dão origem a folhas. Isso aqui já é também pino, só que um pouquinho mais velho. Né? Aqui a gente vê, sei lá, talvez 1 ano de crescimento. Então esse pedacinho aqui tem talvez 1 ano. Já esse daqui, ó, né, a gente tem mais ou menos 2 anos. Tá? Como é que eu sei? Porque tem 2 anéis de crescimento. Tá? Eu começo a ver aqui, ó, não está muito claro, mas eu começo a ver os anéis de crescimento. Então eu tenho ainda medula, xilema, então vejam as células do xilema pequenininhas, deixa eu aumentar um pouquinho. Tá? Medula, o xilema primário, aquele que foi produzido no ápice, que são essas células um pouquinho mais escuras aqui, a gente chama de protoxilema. Tem também alguns dutos resiníferos aqui. Aqui em cima é floema, tá? Esse verdinho. É verdinho porque só tem parede primária. Esse aqui tem parede secundária. E aqui o córtex, outros dutos resiníferos de diferentes tamanhos. E por fora a periderme. Tá? Então, quando isso se desenvolver mais lá para frente, toda essa região aqui vai acabar sendo esmagada. Né? Como eu falei, esse crescimento primário não cresce mais. Então vai ser tudo esmagado e substituído pela periderme, pela casca. Resumindo o que eu falei antes, então, o meristema apical produz o crescimento primário, crescimento em comprimento. Tá? Essas células vão se dividir e vão fazer com que o ramo se alongue. Eventualmente, né, se vocês estão vendo aqui, o ramo está ficando mais grosso. Por que ele está ficando mais grosso? Ora, porque está ocorrendo crescimento secundário. Como é que é isso? Se eu fizer um corte transversal lá pertinho do meristema apical, eu vou encontrar os feixes vasculares formando um anel. Vários feixes vasculares. No interior é a medula, por fora é córtex, isso tudo é parênquima. E cada feixe vascular desses tem floema e xilema. Tá? E por dentro eu observo um tecido, né, que é um pouquinho diferente, tanto do xilema quanto do floema. E eventualmente esse tecido vai entrar em divisão celular. Esse tecido é chamado de câmbio vascular. Tá? Aqui está aparecendo uma linha, né, o câmbio vascular fechando toda essa região central,
Isso varia um pouco de espécie para espécie. Depende muito da planta. Outra coisa que eu vejo aqui, ó, que é interessante, é a epiderme, aquela camada de células de revestimento. Então, quando tiver o crescimento secundário, repare que aquele xilema não muda, ele já se formou. Mas como está tendo divisão celular no câmbio, vai depositar xilema pelo lado de dentro e floema pelo lado de fora. Então essa parte interna não mexe, mas tudo aqui para fora está sendo empurrado. Isso vai criando pressões, principalmente tanto na região do córtex quanto na epiderme, que vão sendo destruídos. Tá? Então tem que ter a formação de uma nova estrutura que é a periderme. Tá? E a periderme, então, ela acontece, ó, vejam só. Aqui eu tenho o câmbio vascular, né? Que é essa região laranja aqui, ó, que produz xilema para o lado de dentro. Aqui está mostrando anéis de crescimento, né? Na madeira. Então, xilema para o lado de dentro e floema para o lado de fora. Pelo lado de fora do floema, vai aparecer o câmbio da casca, o câmbio da periderme, que é chamado de felogênio. Esse câmbio da casca, então, produz cortiça, né, subercortiça, felema, pro lado de fora, e pro lado de dentro produz um outro tecido chamado feloderme. Feloderme, o câmbio da casca, e o suber, em conjunto, formam a casca. Então, quando a gente pega um tronco, quando a gente olha para um tronco, que nem esse aqui, o que, que a gente vê? Né? Olhando para a estrutura. No interior aparece a medula. Então, mesmo um tronco enorme, gigantesco, você vai encontrar um furinho lá no interior onde era a medula. Porque são células de parênquima, delicadas, tá? E com isso, se for uma planta de 50 anos, essas células já pereceram há muito tempo. Em cima da medula, a gente vai encontrar os depósitos de xilema, então as células vão sendo depositadas. Reparem que tem uma diferença nesse xilema com esse aqui, ó. São anéis de crescimento. Então eu tenho aqui uma planta com 2 anos. Tá? 2 anos de idade. E aí reparem bem nessa região aqui, ó. É aqui que é o câmbio vascular. Vocês percebam a coloração mudando para fora e para dentro. Aqui a gente pode ver melhor. Olha só, o câmbio vascular é mais ou menos aqui. Ó. Reparem o formato dessas células produzidas aqui para dentro do câmbio, que são células de xilema, só que ainda não tem esses depósitos de lignina, ainda não tem essa cor característica da lignina. Tá? Né? Mas tem o formato exato das células de xilema. Para o lado de fora, vejam essas células pequenas, parece que meio amassadas e tal, que são as células do floema. Isso é característico de células de floema. É o que a gente está vendo aqui. Ó. Isso também é uma ampliação disso aqui. Olhando mais para fora, a gente vê o córtex, a gente vê alguns dutos ou canais mucilaginosos e umas células suberizadas com depósitos de suber. Tá? Vejam que aqui também a gente ainda não tem característico o desenvolvimento da periderme. Tá? Não é aquilo que eu falei antes. Essa região do córtex ainda está sendo exprimida. Tá? Ainda está aqui, ela está sendo esmagada, mas ela ainda existe. Então, com o tempo, vai se começar, por fora aqui da periderme, a formar, desculpe, por fora do floema, a formar periderme.
Aqui um caule de podocarpus, a mesma coisa, ó, 2 anos de idade, tá vendo? Um anel aqui, outro anel aqui. Olha o córtex sendo destruído, rasgado. Okay? Conforme vai crescendo, destrói, então, esmaga essa região. Tudo isso aqui fica destruído e acaba sendo substituído pela periderme quando ela crescer. Vejam também que no interior aqui tem uma região da medula, né, que é uma região, enfim, aberta, né, com células de parênquima. Vejam aqui os dutos mucilaginosos bem grandes, né? E aqui, claro, o floema não dá para a gente distinguir muito bem, porque a resolução aqui é baixa. Essa figura aqui também é mais uma repetição, né? Também a coloração é bem interessante, né? É coloração histológica. Então nós temos aqui uma planta com 3 anos de idade, olha só, 3 anéis de xilema, dutos mucilaginosos, ou melhor, dutos resiníferos aqui, mucilaginosos em cicas, medula, né? Essa medula aqui aparece um pouco lignificada, tá? O floema, tá? Por fora desse floema secundário, né? Porque ele é produzido a partir do a partir do câmbio vascular. Eu tenho o floema primário, aqui um duto resinífero. Vejam que aqui o córtex já está bastante espremido e a periderme sendo formada. Aqui um desenho não, uma imagem, né, feita da periderme. Não dá para a gente perceber direito os tecidos, mas é o que eu consegui encontrar de periderme de gimnosperma, então é o que tem. Mostrando aqui como é que funciona. E o câmbio da casca funciona do mesmo jeito que o câmbio vascular. Tá? No caso do câmbio vascular, é floema para fora, xilema para dentro. No caso do câmbio da casca, vai produzir suber para o lado de fora, que é a cortiça, né? E para o lado de dentro vai produzir um tecido chamado feloderme. E o conjunto todo é chamado de periderme. É isso, gente. A gente fica por aqui então. Tá? Muito obrigado por assistirem.